chegar à cirurgia, ele está já, que nem o tratamento do alcoolismo, está predisposto a assumir uma nova vida, um novo caminho. Esses pacientes, agora uma curiosidade para quem já é vasectomizado. A gente estava conversando sobre isso no intervalo. Quem fez vasectomia? Eu sei que existem outras possibilidades, além de tentar refazer a vasectomia, até porque quanto mais tempo, não sei se isso ainda existe, quanto mais tempo, mais difícil recanalizar o trajetinho e tal. Mas quem é vasectomizado? Quais são as possibilidades ou que outras formas ele tem além da cirurgia? A reversão da vasectomia, se o indivíduo a fez em 10 anos, a chance de sucesso é mais de 95%. A cada meia década subsequente, ele vai perdendo 15%. Então, na Santa Casa, por exemplo, nós revertemos vasectomia em quem fez há 30, 40 anos, que nunca vai ser candidato a uma fertilização. Agora, o indivíduo que tem acesso a essa tecnologia nova, então com anestesia local aspira do epidídimo, uma aparelhagem adequada seleciona o melhor espermatozoide, coloca dentro do melhor óvulo e vai ter seu bebê. E tem alguma diferença desse espermatozoide por espermatozoide, vamos dizer assim... Da reversão? Da reversão? Nenhuma. Então é até mais fácil, ao invés de fazer a reversão, aspirar e fazer... Mas é caro, né? Como é que um paciente da Santa Casa vai fazer isso? Até porque tem que fazer uma inseminação, né? Quer dizer, uma coisa conjugada, eu acho que daí, né? Não precisa. Só tu faz a reversão, no primeiro mês o primeiro espermograma, depois a cada 3 meses, né? Não, eu digo a aspiração. A aspiração tem que ser conjugada, né? Lógico, tem que ir para um centro tem que induzir a esposa e no dia, quem manda nisso é a esposa, no dia que ela estiver, ele pode explicar isso, ovulando direitinho, então na outra sala a vizinha se aspira e se dá para o embriologista e a gente fica acompanhando no monitor como é que está a movimentação dos espermatozoides. Deve ser lindo, né, ver a fertilização. É muito bonito. Mas ainda é muito caro, né? É muito caro. Eu tenho alguns pacientes assim da clínica que já estavam na 10ª, 20ª tentativa e a queixa justamente do paciente era o preço desse tipo de procedimento. Existe isso de não acontecer, não dar certo? Existe, mas agora com os últimos testes assim, semióticos que estão à disposição, a gente pode detectar, por exemplo, anticorpogênese, porque normalmente essa nova parceira do indivíduo não é a mãe dos filhos dele, não é? Então, pode ser que com a outra senhora, e essa namorada nova tenha uma incompatibilidade. Então, a gente dosa o chamado IB-teste, né, que é um teste que mede os anticorpos anti-espermatozoide, ou então inicia com teste pós-coital, que tem algumas dúvidas sobre isso, mas a gente tem que investigar se não há uma incompatibilidade entre esse casal. E tem um teste cruzado, que se apanha ejaculado do marido, o material da senhora dele. Depois um doador que tem meia dúzia de filhos com o material da esposa do paciente. E depois o outro par e vê onde é que os espermatozoides, tem até uma canaleta da Serono que se mede a velocidade dos espermatozoides. Já é uma coisa preparada para se fazer esse teste. Esse teste de incompatibilidade seria o corpo feminino produz anticorpos contra espermatozoides. Isso. Que entra aquelas que antigamente eram chamadas causas desconhecidas, né, de infertilidade. Né? E hoje em dia a gente sabe, como eu falei antes, que tem essas causas imunológicas, né? A mulher, ela cria anticorpos contra os espermatozoides do marido. Então, nessa coisa do teste pós-coital, às vezes é interessante a gente observar que depois da relação, você vai olhar no microscópio e os espermatozoides estão mortos, né? A mulher, os anticorpos dela destruíram os espermatozoides do marido. Qual é a porcentagem disso? Tem uma porcentagem? Um percentual, acho que o professor podia... Não, eu não saberia te dizer exatamente o percentual do que ocorre, não é? Porque varia muito do que ocorreu. Por exemplo, se essa senhora foi transplantada de rim, se alguma outra pessoa tem
alguma outra moléstia imunitária, se o homem tem doença de Peyronie, tem Dupuytren, tem Ledderhose. Ah, também é? Também, porque o sujeito que tem Peyronie, por exemplo, que o pênis fica torto, 13% deles tem Dupuytren, né? Que tu deves operar bastante. Hoje em dia não tanto, operava bastante na Santa Casa, isso é uma cirurgia interessante, que o dedo vai ficando trancadinho. Isso, né? Também tem a fascite plantar, né, que a pessoa diz que comprou um coturno novo e deu calo nos pés, mas é cheio de calo na planta dos pés, que faz parte do mesmo sistema da doença de Peyronie, que são placas calcificadas no pênis e que entortam o pênis para cima, para baixo, para o lado. Isso também causa infertilidade. É uma das causas também. Que coisa interessante, né? Porque é uma pesquisa... E como o senhor trata? O senhor opera esse cidadão? Não resolve? Primeiro se faz uma investigação e depois se faz um tratamento clínico e só se opera aquele indivíduo que não tem condições de efetuar uma penetração e movimentos adequados para o coito, senão não se opera. Porque nós estamos operando uma sequela, não a doença. A doença é tratada com medicamento. Bom, esses pacientes é muito interessante, porque assim, muitos Por que vocês não operam mais do Dupuytren, tu disseste? Não, porque não chega tanto na clínica privada isso. Não, isso é verdade. Isso é uma coisa mais de clínica reparadora. Muita coisa que... Por exemplo, eu trabalhei na Santa Casa, no Cristo, no Pronto-Socorro, e que algumas patologias, tanto na emergência, que é Cristo e Pronto-Socorro, ou algumas coisas mais a nível crônico, Santa Casa, são muito gostosas de operar, mas são pacientes que chegam mais para o plástico reparador, ou muitas vezes que sempre está associado com alguma entidade de escola, ou então mais em entidades filantrópicas. Não, mas e tem outro detalhe também, o indivíduo se candidatou no postinho para ir consultar e demorou 8 meses, 10 meses para conseguir uma ficha, enquanto isso a doença vai progredindo. Vai agravando. E são coisas extremamente fáceis de resolver. Sim. Mas eu não sabia, eu não sabia dessa associação com infertilidade. O que chama muita atenção, porque quando a gente fala em infertilidade, muita gente pensa, eu vou dizer, muita gente pensa, porque isso era uma forma minha de pensar também. Tá? Quando não é da área da gente, a gente se comporta meio como leigo, né? Eu opero em outros estados, eu faço Campo Grande, Porto Velho, Manaus, Rio Branco e tal. E a gente vê muita gente nessas regiões fazendo tratamento para infertilidade. E o que normalmente o pensamento da classe média, mas vem cá, o Brasil já tem tanta gente, tanta criança nascendo, para que fazer tratamento para infertilidade? Quer dizer, a gente não se dá conta do quanto isso é importante, na verdade, para o casal. Ou porque é um casal novo que já teve ela filho com um, ele filho com outro, agora querem ter um filho, né? E a gente não se dá conta da quantidade de pacientes que sofrem desse problema. E a quantidade de gente que procura o tratamento. Exato, eu até vou te contar um exemplo real que é assim, um indivíduo muito bem sucedido na vida, ele era casado, e ele não quis ter filho no início porque ele queria ganhar dinheiro, queria fazer uma mobilização assim na companhia dele, da família dele e tal, então acabou se separando. A esposa não suportou essa demora. Hoje em dia, ele é meu paciente e ele tem 60 e poucos anos e ele diz assim, Terico, eu não tenho onde ir. Eu fui no enterro de um colega meu em Caxias e lá só diziam assim, olha, o meu filho passou no vestibular, a minha filha vai noivar, o meu filho passou no colégio, etc. Eu sou um pária na sociedade, não é? Então, a falta do filho num homem, ele vai se traduzir num aperto, numa depressão, numa situação mais dramática mais tarde. Não como a mulher, assim, aos 35, 36, 36 anos, que tem um ímpeto, não é? Não sei se estou falando a verdade. E daí o homem, nesse momento, não tem um sofrimento tão exuberante como tem o homem aos 50, 55, 60 e que não tem prole e anda à procura e diz assim, trabalho, eu construo, faço isso, aquilo, vou mostrar para quem o que eu estou fazendo nesse mundo. Em que idade isso acontece na mulher, Carlos? Qual é a idade que tu nota assim,
que elas têm essa necessidade de ser mãe? A crise biológica? A crise biológica. É em torno dos 35, por aí, entre 35 e 40 anos, porque a mulher tem um prazo de validade, né? Então, assim, a mulher vai entrar ali na menopausa em torno de entre 40 e 55 anos, né? E a gente sabe que a fertilidade da mulher diminui muito. Depois dos 35 anos baixa, depois dos 40 baixa mais, depois dos 45 baixa muito, né, a fertilidade da mulher. Então ela começa a se dar conta de que o tempo de vida fértil dela está chegando ao fim. Então é muito comum chegar essas pacientes que de repente investiram na sua carreira profissional, então passaram, não vou ter filhos, vou adiar minha maternidade lá para diante, e quando cai a ficha de que ela está com 38, 39 anos, elas vão desesperadas, preciso engravidar logo, né? Mas nós vamos aproveitar que nós estamos aqui com um ginecologista, com o professor de urologia, que foi nosso professor, né, Carlos? Com muita honra. Honra para nós, né? Eu vou dar uma pimentadazinha um pouquinho, porque assim, eu recebo muito paciente, e hoje em dia, não só na área feminina, mas muito na área masculina também. Sim. Que chega para fazer alongamento de pênis, que chega para fazer enxerto no pênis. Quer dizer, eu particularmente não faço esse tipo de procedimento porque eu não acredito, eu não gosto do resultado. Então, assim como eu não faço prótese de glúteo, não que eu ache que não se deva fazer, não faço porque eu não gosto do resultado. Nas minhas mãos não fica bom o resultado, então eu acho que nessas áreas eu sou incompetente. Eu procuro fazer aquilo que eu acho que eu consigo dar um resultado satisfatório. Te chega muito paciente com esse tipo de queixa? Todas as semanas. E eu queria só fazer um reparo, não que tu sejas incompetente, mas eu vou só te dizer, tem 3 instituições internacionais, e eu sou membro do Steering Committee de uma delas, que tem guidelines sobre isso. Tem, assim, por escrito o que deve ser feito para alongamento de pênis e quais pênis que devem ser alongados. Não deve ser alongado o pênis que tenha até 6 a 7 centímetros de comprimento. Jamais. Micropênis é de 3 centímetros para trás, porque essas cirurgias elas não funcionam bem. Tem gente que nasce baixinho e nunca vai ser alto, a não ser com algumas medidas aí ósseas, assim, assaz invasivas. Então, nós não fazemos alongamento de pênis, a não ser em micropênis congênito, nas amputações de pênis por tumores, nos traumatismos. Nós tivemos agora, foi embora no ano passado, um rapaz que fez uma autoamputação de Milão, daí leu uns artigos nossos, veio para cá, ficou 6 meses aqui em Porto Alegre, então fizemos um neopênis. Ele simplesmente seccionou o escroto, o pênis e jogou pela janela, inclusive os testículos. Então a gente fez um neopênis com o abdômen, o escroto com a coxa, colocamos uma prótese e ele foi para casa. Então o alongamento peniano cosmético pela AUA e pelo EAU, que é a European Association of Urology, não consta dos guidelines e não é... Isso, vocês sabem que guidelines, a pessoa que faz uma cirurgia desafiando a isso, vai perder qualquer processo. Não só isso, certamente vai ter complicação, porque a complicação é uma coisa estatística. Não, a complicação é certa, porque a sensibilidade, como é que tu vais arrancar um pênis, um corpo cavernoso de uma bacia? A parte proximal do pênis está incrustada na bacia, não tem um ponto de clivagem. E o que tu vais fazer? Tu vais pichar o pênis, cortar o ligamento suspensor? Sim, corta o ligamento suspensor do pênis, o pênis vai cair, e daí? O que tu vais fazer com esse pênis? Que era o que se fazia, acho que de rotina, né? A mais feita, eu acho que era essa aí, né? Mas não por nós, né? Tem um tamanho, vamos dizer assim, que se considera normal? Lógico, eu não sei se tu viste, nós publicamos isso já faz mais de 10 anos, de tanta demanda que nós tínhamos, nós publicamos isso,